Bom, pessoal, no último vídeo eu mostrei para os amigos a importância de se estabelecer o ângulo ideal para cada lâmina. Pois bem, nesse vídeo nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aqui estão dois canivetes Buck Vantage, um Avid em 13C26 e um Pro em S30V. Isso mesmo, o aço queridinho, bam bam bam, aquele que até 10 anos atrás era o melhor aço do mundo em cutelaria e tal. Pois muito bem, são dois canivetes com geometrias gerais absolutamente iguais ou quase iguais, com uma pequena vantagem para o Vantage Pro, como eu já falei, porque o paquímetro entra 7 mm nele a meio milímetro e nesse Avid ele entra apenas 6 mm. Então, em geometria geral, o S30V tem até uma certa vantagem. O desbaste de alívio em ambos os canivetes é exatamente o mesmo, não tem diferença nenhuma. Cabral, então qual a diferença entre os dois canivetes? O Avid, que é 13C26, está com microfio de 10 graus de cada lado. O S30V está com microfio de 15 graus de cada lado. Por quê? Porque o S30V, pelo menos os dois S30V que eu tenho, que é o Buck e o Lone Wolf, não aceitam trabalhar com menos de 15 graus, microfratura muito fio. Então, se eu botasse o Pro aqui com 10 graus, ele já entraria em desvantagem. Isso eu sei porque eu já testei. Então eu vou usar o meio que eu sugeri, que é latinha, para a gente ver se tem vantagem de um sobre o outro, tá? Como as latas são de uma mesma caixa de cerveja, tá? Aquela caixa com 12 latas, eu não vou fazer corte alternado com um canivete ou outro. Eu vou usar um canivete para cortar uma lata e, para não cansar a mão, eu não vou fazer todos os cortes com um canivete só. Eu corto uma lata com um e outro com outro para ficar igualitária a coisa, para não ter acusação de ter favorecido um ou outro. Ambos os canivetes estão com fio rapando o cabelo, cortando papel de bula do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Todos dois, fio otimizado para os dois, com detalhe, ambos os fios acabados da mesma forma, tá? Para tornar a coisa mais igualitária possível, apesar de que essas hastezinhas cerâmicas aqui, elas têm uma grana mais ou menos equivalente a 500, tá? 500 que eu digo equivalente à lixa d'água realmente, tá? Então, quer dizer, esse acabamento mais grosseiro, entre aspas, é lógico, para mim isso é um acabamento mais polido, mas para muita gente eles consideram isso grosseiro. Em tese, favoreceria o S30V, tá? Então, vamos começar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13C26. 1, 2. Gente, de cara aqui eu já percebo que o 13C26 entra e corre mais fácil no alumínio, tá? Como a geometria geral de lâmina é exatamente a mesma, essa diferença se deve única e exclusivamente ao microfio, tá? Mais nada. Ele desce muito mais fácil. Opa! Não era para ter acontecido isso, mas tudo bem, não vamos levar em consideração.
corte é sempre mais complicado porque fica sem sustentação. Vamos lá, 13C26. Continua entrando muito mais fácil e correndo muito mais fácil do que o S30V, tá? Até aqui nenhuma novidade, porque a geometria de microfio é melhor nesse 13C26 do que no S30V, tá? Então nenhuma novidade aqui não. Sempre o último corte é mais difícil, porque a lata fica sem sustentação. Voltamos para o S30V. Gente, a diferença que eu digo no entrar e no correr não é absurda não, mas é perceptível. Se você presta atenção, você consegue notar que o canivete em S30V, mesmo a geometria geral dele sendo mais favorável, ele encontra um pouquinho mais de resistência no efetuar o corte, tá? Isso, como eu já falei, é devido única e exclusivamente ao microfio. Depois que nós acabarmos isso aqui, nós vamos discutir um pouco mais as vantagens de um e outro e as desvantagens de um e outro, tá? Por enquanto nós só estamos estabelecendo aqui uma confirmação do vídeo passado de como que você saber o ângulo ideal para cada lâmina sua, o ângulo ideal de fio, faz diferença. Já estamos quase acabando. No outro teste nós usamos 4 latas para cada faquinha daquela do teste. Aqui nós estamos usando 5 latas para cada canivete, tá? Então lá, enquanto cada faquinha daquela efetuou cerca de 56 cortes, aqui cada canivete vai efetuar 70 cortes. Ah, Cabral, por que essa diferença? Gente, começa pelo simples fato de que esses canivetes, eu esqueci de falar, isso é importante. Pelo simples fato de que a dureza desses canivetes é mais alta do que daquelas faquinhas. Esse S30V está com 59,5 de dureza, enquanto que o 13C26 está com 60, ou seja, em termos práticos, nós podemos considerar que ambos estão com a mesma dureza Rockwell C, tá? 59,5 para 60 não é lá essa diferença toda não. Inclusive pode ser que nem haja essa diferença, porque isso é na minha estimativa, tá? Comparando com aquele meu método empírico que eu já mostrei em um outro vídeo. Não é porque o fabricante disse que cada uma dessas lâminas tem essa dureza não. Eu testei no meu teste e cheguei a essa conclusão. Pô, Cabral, você quer dizer que você tem a mesma precisão que uma máquina de testar a dureza, um durômetro? Não, gente. É estimativa, mas tá valendo a minha. E vamos tomar um cuidadozinho. Como essas latas estão com um pouquinho de gunk, né, de sujeira, vamos passar um guardanapinho aqui com um pouquinho de óleo. Aqui, ó, isso aqui é do alumínio, tá? Essa mancha cinzentada, então vamos retirar isso do fio,
para ver o desempenho real de cada um. Ok, agora vamos passar para cá que o papel toalha está limpo, para tirar qualquer excesso de óleo que tenha ficado. Mesma coisa no S30V. Tá nítido aqui que ainda está manchando um pouquinho o papel toalha, então ainda tem um pouquinho de alumínio agarrado, mas em ambos os canivetes. Então vamos fazer um teste primeiro com o papel de bula. Vamos ver como está cortando. Aqui uma parte que não foi usada, tá? Essa parte aqui do fio não foi usada. Então está normal. Aqui eu já percebo um arrasto nítido no cortar o papel. Não engasga, não falha, mas o som do corte é diferente, tá? Mas está cortando bem, tranquilo, ó. Cortando bem. Vamos ver agora o 13C26. Na parte que não foi usada, corre muito facilmente. E na parte que foi usada. Olha, gente, no passar, eu vou fazer silêncio aqui. A sensação no passar é mais suave, tá? E o barulho que faz é menor, é menos arranhado, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos tentar em silêncio aqui para ver se os amigos conseguem perceber alguma coisa. Vamos ao teste do cabelo. Depilando, tranquilo. S30V, falhando alguns cabelos em depilar, tá? Ó, ficam alguns cabelinhos. Voltando para o 13C26. O 13C26 remove. Não estou botando mais pressão nem com um nem com o outro, a mesma pressão. O S30V falha alguns. Não sei se é possível ver. Vamos ver se... Aí. Tá? Porque às vezes a câmera não é boa, então às vezes alguém pode achar que não está rapando o cabelo. Então, gente, como nós podemos ver aqui, o 13C26 levou vantagem sobre o S30V, que é tido como um aço quase ideal para a lâmina, né? Aliás, até hoje, a maioria dos especialistas cotam o S30V olhando características gerais, como robustez, tenacidade, retenção de fio, resistência à abrasão, resistência à oxidação, em termos gerais, como um dos melhores aços em cutelaria, tá? E não está errado não, gente, só que eles forçam um pouquinho a barra. Vamos ver agora como poucas passadas vão fazer diferença. Aqui está a 10 graus, tá? 1, 2, 3, pronto. 3 passadinhas a 10 graus. Olha, a suavidade aumentou bastante. Está praticamente igual à porção que não foi usada, tá? Cabelo pulando do braço, tá? Agora o S30V está a 15 graus. Eita. Vamos girar a haste um pouquinho para não usar o mesmo lugar que foi usado com o 13C26.
1, 2, 3. Muito bem. Vamos ver como é que está cortando. A parte não usada. Olha, dá uma diferença, tá? Não está muito próximo como da parte que não foi usada. Vamos ver rapando. Rapa bem melhor do que estava, mas ainda falha alguns. O S30V, o 13C26 não, rapa bem. Gente, por que ocorreu isso? O S30V, pelo volume de carbonetos e o tipo de carboneto, que é carboneto de vanádio, que é um dos mais duros que tem, só perde para o carboneto de nióbio, ele é muito resistente à abrasão. Então essas poucas passadas ali nas hastes cerâmicas não foram o suficiente para restabelecer o fio que foi perdido. Normalmente, gente, a perda de fio no S30V se dá menos por abrasão e mais por nano ou microfratura. Enquanto a perda de fio no 13C26, dado que ele tem muito pouco carboneto de cromo, e esses carbonetos são muito pequenos, da ordem média de meio micron cada um, a perda de fio se dá mais por desgaste abrasivo e rolamento, tá? Enquanto os carbonetos de vanádio aqui estão na média entre 2 e 3 microns, o do 13C26 está na média em torno de meio micron. Então, essas diferenças é que são responsáveis pelas diferenças que vocês viram no teste. Para ser bem honesto e correto, se a gente prolongasse esse teste, ia chegar num ponto, desculpe, em que o S30V ia apresentar uma estabilização no fio, ou seja, ele ia apresentar um desgaste por perda de fratura, microfratura, e a seção transversal do fio ia estabilizar. Então ele ia ficar com um corte meia boca, vamos dizer assim, mas manteria esse corte meia boca por muito tempo, porque aí os carbonetos de vanádio dele entrariam em ação. Vou tentar explicar isso melhor para os amigos. Como eu falei, o S30V tem um volume muito grande de carboneto de vanádio. E como esses carbonetos têm, na média, de 2 a 3 microns, né, os amigos têm que imaginar o seguinte: com cerca de 15 graus de microfio, o ápice desse microfio está ali com talvez 0,6, 0,7, 0,8 microns de espessura. Aí o pessoal está pensando, mas peraí, Cabral, então quer dizer que os carbonetos de vanádio desse aço são maiores do que a espessura lá do ápice do fio? Sim, mas acontece que os carbonetos, eles são desgastáveis, tá? Então dá para se afiar, se fazer um fio bem agudo no S30V. Qual o problema? Como o volume de carboneto ali no fio é muito grande e a seção transversal desse fio é muito fininha lá no ápice do fio, você tem pouca matriz de aço para segurar esses carbonetos no lugar, mesmo eles tendo sido desgastados. E aí o que ocorre? Quando você começa a cortar, aqueles carbonetos que foram desgastados, eles começam a ser arrancados da matriz. Então isso dá nanodentes. E quando você arranca um carboneto, mesmo que ele tenha 1 ou 2 microns só de tamanho, você está subindo na lâmina cerca de 1 ou 2 microns. Então, se lá no ápice exato você tinha 0,7, 0,8 microns de espessura, quando você desgasta um pouquinho e sobe na lâmina, isso passa para 1,2, 1,3, tá? Então você aumenta a seção transversal do fio propriamente dito, ou seja, maior área no fio, maior pressão você tem que fazer para cortar. Menor área, menor pressão.
Essa é a vantagem do 13C26 em relação ao S30V. Como ele tem muito menos carboneto e esses carbonetos são muito miúdos, a matriz sustenta esses poucos carbonetos lá no ápice. Então eles não vão ser arrancados, você não vai ter uma perda repentina de massa no aço e você não vai ter um aumento repentino na espessura lá no ápice extremo desse fio. Então aqui a perda do fio, né, a degradação do fio, ela se dá gradual e lentamente. No S30V, essa perda é mais repentina, mas vai chegar num ponto em que esse ápice do fio vai estar com uma espessura tal que aí estabiliza. Aí você tem matriz suficiente de aço para reter aqueles carbonetos, e aí os carbonetos começam a fazer a mágica deles, né? Como eles são muito duros, eles vão resistir à abrasão. Então quer dizer, vai chegar num ponto que o S30V vai dar uma estabilizada, e aí ele vai ficar com aquele fio meia boca, que você... De cara eu já percebi que eu tinha que fazer mais força para cortar a lata. Mas quem está satisfeito com isso, quem acha que dá para conviver com isso legal, ou seja, é um fio que você não vai rapar bem o cabelo, mas vocês veem que ele continua cortando papel fino tranquilo. Então é um fio usável, gente. Até eu acho que um fio desse é tranquilo para se usar no dia a dia. Eu não sou radical, falo assim, ah não, eu quero ser... Não! Eu acho que um fio desse aqui é tranquilo para você usar como EDC, tá? Acontece que o 13C26, ele consegue de cara um fio mais agudo, ou seja, eu tenho que efetuar menos força, e aí é como eu falei no outro vídeo, se eu preciso efetuar menos força, eu causo menos dano no ápice do fio. Então esse fio vai manter esse fio agudo por mais tempo. E como vocês puderam perceber, na hora de retocar o fio, ele retoma mais fácil um fio próximo do original do que o S30V. O S30V provavelmente eu precisaria de mais passadas no mesmo material para conseguir um retorno mais próximo do fio original. Então, como os amigos podem ver, aquilo que eu sempre frisei com os amigos, é uma coisa que eu procuro frisar desde o início dos meus vídeos. Não deem tanta importância ao aço. A geometria é mais importante, tanto geometria geral quanto geometria de fio, tá? Isso é um detalhe importante. Outra coisa, gente, procurem estabelecer o ângulo ideal para cada lâmina de vocês. Como vocês viram aqui, enquanto nas duas faquinhas benchmark 10 graus de microfio passou aquela fronteira do aceitável, em que o fio melhoraria, e aí o 10 graus apresentou uma degradação maior do que a 15, nesse caso aqui, com geometrias gerais iguais e os aços sendo diferentes, um microfio a 10 graus não só, vamos dizer, equalizou, mas até foi melhor em desempenho do que um aço tido como muito bom para cutelaria, que é o S30V. Ou seja, um aço que muita gente torce o nariz, ou quando muito dizem que é aceitável, teve um desempenho superior do que um aço que eles consideram um super aço. E felizmente mais gente que, vamos dizer, tem capacidade de influenciar as pessoas estão percebendo isso. Tem um australiano, o canal dele é Cedric Ialda, e mais alguma coisa, eu não me lembro o resto, mas se os amigos digitarem lá no YouTube, Cedric Ialda, vão chegar nele. Ele faz teste de corte. No início ele botava todas as lâminas com o mesmo fio e ranqueou essas lâminas. Aí sugeriram para ele estudar um pouquinho mais, e ele viu que para alguns aços, se ele diminuísse os ângulos, normalmente isso funciona para todos os aços, mas em especial esses aços mais marginalizados, se ele diminuísse os ângulos, ele dobrava, às vezes triplicava o desempenho do canivete, tá? Ou da lâmina que ele estava fazendo o corte. Então, gente, isso é só para comprovar mais uma vez para os amigos que aqui não tem achismo.
O que eu falo nesses casos é baseado em trabalhos de metalurgia e, como vocês puderam ver aqui, em experiência direta, cortando, tá? Não é à toa que o 13C26 é meu aço favorito. Ah, Cabral, mas ele é tão melhor do que o 14C28N? Não, provavelmente é muito semelhante. Eu tenho duas lâminas em 14C28N, gosto muito delas. Mas aí pode ser até uma questão de favorecimento meu. Eu ainda consigo perceber uma certa vantagenzinha no 13C26, mas pode ser só da minha cabeça. Então, gente, aços como 12C27, 13C26, 420HC são excelentes aços para EDC, porque, como vocês veem, se vocês colocarem a geometria ideal de fio, o desempenho desses aços melhora e melhora muito, tá? É óbvio, só a geometria de fio resolve? Óbvio que não. Se você tiver uma lâmina, duas lâminas, aliás, em 420, mas com geometria geral diferente, quem vai sobressair no caso é a geometria geral. Porque vamos supor que essas duas lâminas fossem 420HC, mas essa aqui, o paquímetro só entrasse 2 milímetros e a de cá 6. Mesmo ambos estando com o mesmo microfio, a de cá vai levar vantagem. Porque na hora que ela entrar na latinha, ela entra mais fácil, ou seja, eu tenho que fazer menos força, logo o meu fio sofre menos. Tá, gente? Então vocês têm que levar tudo isso em consideração. Outra coisa, como vocês vão perceber que a geometria é mais importante, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para eu acho que é vietnamita. Vocês não se preocupem com o idioma não, porque ele praticamente não fala nada nos vídeos. Vocês vão ver por si mesmos. Ele testa diferentes canivetes cortando coco, cascando coco. Vocês vão ver que ele testa canivete como o Spyderco, é aquele que me fugiu o nome da outra vez e continua fugindo. Ai, gente. Nossa. Bicho. Não, vocês vão ver lá na descrição do vídeo, tá lá e tal. Vocês vão ver, gente, que o principal fator envolvido na perda de fio, porque ele testa os fios depois que ele casca os cocos. Aí você vai falar, a diferença está no aço. Não, a diferença não está no aço. A diferença está na dureza do aço. Não, não está na dureza do aço. A diferença está na geometria geral das lâminas. Porque ele afia todos os canivetes antes de fazer o teste, não é fio de fábrica. E aí vocês percebem durante o vídeo nitidamente que com alguns canivetes ele tem que fazer muito mais força para cascar o coco. Então essa maior força se traduz em maior pressão nos fios. E isso não importa se você está usando um aço 8 cromo 13 MOV com 61 de dureza, que é o caso da Spyderco, você vai causar mais dano no fio. Ou seja, após cortar os cocos, aquele fio em 8 cromo 13 MOV com 61 de dureza mostra um desempenho pior do que o aço 1084, 1085 de um Opinel, por exemplo, com dureza mais baixa, de 57 RC por aí. Aí você fala assim, Cabral, mas como é que pode uma coisa dessa? Pode, porque se você teve que fazer muito mais força com o canivete da Spyderco, você gerou muito mais pressão no fio, muito mais estresse no fio, então esse fio desgastou, rolou de forma muito mais significativa do que o Opinel, que tem uma geometria excelente para cortar, é aço carbono que praticamente tem muito pouca resistência à abrasão, mas como a geometria geral do canivete era muito superior, ele efetuou os cortes com menos esforço, ou seja, gerou menos pressão no fio, o fio degradou menos. Tá? Então, que os amigos passem a prestar mais atenção nesses detalhes. É por isso que eu sempre falei, gente, todo e qualquer teste de canivete, de faca, de lâmina em geral no YouTube e tal, é válido, desde que você olhe com olhos críticos e saiba o que está acontecendo ali. Muita gente às vezes fala, estou comparando aço tal com aço tal. Na verdade não está. Ele está comparando uma geometria X com uma geometria Y. Porque nesses casos
elas são as dominantes, os principais fatores na degradação do fio e não o aço em si, tá? Então, esse vídeo é só para reforçar o que já mostrei em vídeos passados e para abrir mais os horizontes dos amigos, os amigos passarem a observar testes de corte, testes de lana com olhos mais críticos, sabendo mais ou menos o que estão vendo, porque às vezes você olha uma coisa, acha que está vendo uma coisa, quando na verdade outro fator é que está sendo dominante ali, tá? Então isso eu acho que com esse vídeo eu praticamente encerro o que eu poderia acrescentar para os amigos em termos de aços e lâminas, porque com esse conjunto de vídeos todo mundo agora vai ter condição de avaliar por si mesmo qual é a melhor lâmina para ele e como essa lâmina vai trabalhar, sem ter que ficar perguntando para mim ou para qualquer outra pessoa. Basta a pessoa ter um pouquinho de boa vontade e vai, a partir, se juntar tudo isso que eu já coloquei ao longo dos meus vídeos, a pessoa vai conseguir definir qual é a melhor lâmina para ela e como ele vai conseguir tirar o melhor desempenho dessa lâmina naquelas tarefas que ele quer aplicar a lâmina, tá, gente? Vocês vão ver que a coisa não tem muita dificuldade ou muito segredo, basta pegar o fio da meada. Cabral, isso que você mostrou aí, não tem nenhuma outra variável? Tem, gente. Por exemplo, se eu desse um acabamento mais polido no 13C26, ele ia ter um desempenho melhor ainda. Por outro lado, se eu desse um acabamento mais polido, eu iria prejudicar proporcionalmente o desempenho do S30V, ou seja, eu ia aumentar a diferença no desempenho do S30V para o 13C26. O 13C26 se sairia ainda melhor. Cabral, e se você aumentasse o grit de acabamento nos dois canivetes, eu ainda assim iria favorecer o 13C26, porque, como eu já falei, acabamentos mais grosseiros tendem em slice cut, tá? Vamos deixar claro, em slice cut favorecer a lâmina. Como na lata de cerveja é um misto de push cut com slice cut, eu não tenho tanta certeza que eu favoreceria com um acabamento mais grosseiro. Eu já vi gente falando aí que essa questão de fio polido contra fio mais grosseiro, a vantagem do fio mais grosseiro é mito ou bobagem. Olha, eu tô para desafiar alguém provar o contrário, porque é fácil eu trapacear nessa área. Por exemplo, eu dou um acabamento mais grosseiro aqui, e em vez de fazer o slice cut que eu corro a lâmina, eu faço push cut. Aí eu estou degradando mais o fio, porque para fazer push cut, quanto mais polido o fio, melhor o desempenho. Quanto menos polido, pior o desempenho, mais dano eu causo no fio. Então, para vocês verem, é isso que eu quero que os amigos aprendam, até o olhar crítico ao verem as coisas. Dá para mim trapacear com certeza. Eu falo, não, acabamento grosseiro não é melhor do que polido, não, polido é muito melhor. Aí dou um acabamento grosseiro e forço um pouco no push cut. Não vale, gente. O push cut, ele é favorecido pelo fio polido. O slice cut é favorecido pelo fio com acabamento mais grosseiro, tá? Então, é para os amigos pegarem esses detalhes e com um olhar crítico, saberem exatamente o que está acontecendo nos vídeos que vocês veem. Às vezes o sujeito, até por desconhecimento, fala assim, eu estou comparando um aço com outro, quando na verdade ele não está comparando desempenho de aços, porque as geometrias são tão diferentes que elas passam a ser o fator determinante naquele desempenho daquela lâmina, tá? Isso vai ficar claro no link que eu vou deixar na descrição, como eu já disse, desse vídeo do vietnamita, e eu recomendo que os amigos que tiverem curiosidade, entrem no canal desse vietnamita e vejam uma série de testes que ele faz com diferentes lâminas cascando coco. É muito interessante,
porque você começa a ver, Cabral, eu não estou vendo desempenho de aço. Não, na verdade você vê um pouco de desempenho de aço, mas o fator dominante não é o aço. Mas é para vocês verem desempenho de lâminas. Qual lâmina é interessante? De repente dá uma boa dica se você quer adquirir uma lâmina semelhante, tá? Eu acho que era isso por enquanto. Então, um abraço a todos.